Olá, boa tarde. É, Pessoal, esse é um vídeo que eu estou fazendo especial para o pessoal do Brasil, é meu primeiro vídeo e eu vou explicar a ideia desse canal ou desse vídeo é fazer tipo perguntas que sempre me fazem, perguntas frequentes sobre a minha vida aqui no Chile, os meus pensamentos e reflexões. E a ideia é fazer 10 perguntas, tipo as 10 perguntas que em geral o povo mais me pergunta e aí eu vou respondendo, tá? É, e, e por quê? Começando, então assim, o vídeo é Conversa com o Igor no Chile, esse é o primeiro. E a primeira pergunta é por que você, Igor, começou a publicar vídeos no YouTube? Então, o que acontece? Eu Eu tenho um canal no YouTube e redes sociais e tal, faz bastante tempo. Eu acho que desde 2004. Não, 2004 eu entrei na faculdade, desde 2005, 2006. E eu, na verdade, eu gosto muito de redes sociais, de principalmente fotografia, no Orkut, principalmente. Depois fui pro Facebook, Instagram, agora recentemente. E eu sempre gostei bastante, eu me sinto muito à vontade nas mídias digitais. E todo mundo falava, Igor, você deveria criar um vídeo, criar um canal no YouTube e tal. Em paralelo a isso, tipo, eu tenho muito vício, gosto bastante de YouTube, sabe? Assim como tem muita gente no mundo hoje que é viciada em Netflix, em ver televisão, de ver vídeos, conteúdos da Netflix, eu gosto bastante do YouTube. Então eu sou assim aqui se fala no Chile, adicto, um viciado em canais no YouTube. E aí, sempre o pessoal falava, você podia criar, não sei o que, ser youtuber e tudo mais, e na verdade nunca me interessou, porque, assim, para você criar um bom conteúdo, um bom vídeo, você tem que fazer edição, ser profissional, comprar câmera e tudo mais, e nunca foi a minha vibe, sabe? Eu nunca gostei disso. Só que ultimamente eu comecei a ver vários youtubers fazendo os vídeos mais caseiros, assim, sem edição do próprio celular, e isso achei, falei, nossa, e eu gosto bastante de vídeos assim, caseiros, sabe? Vídeos normais. E eu falei, nossa, eu podia fazer vídeos caseiros, por que não? E além disso, faz 3 semanas a gente contratou uma operadora de internet muito boa aqui do Chile, que, tipo, a gente tem muita velocidade, tanto velocidade para descarregar, de download, como velocidade de upload. E a nossa operadora de antes, que é a VTR, que é como uma espécie de net, claro, do Brasil, era bem ruinzinha, sabe? O upload deles é bem baixo, então assim, nossa, ficava eternamente para subir um vídeo. E eu fiz alguns testes aqui, subi alguns vídeos e foi super rápido, sabe? É muito simples. Então, assim, gravar um vídeo e subir na plataforma YouTube é muito simples, muito rápido. Então, isso me incentivou também. E um dos fatores, eu vou comentar mais detalhes sobre a pandemia, sabe? Sobre estar em lockdown. Então, assim, o meu meio de comunicação com seres humanos, com pessoas, é através da internet, através de redes sociais, e agora vai ser também através do YouTube, sabe? Já que eu não posso conversar ao vivo com outras pessoas, então eu acho que o YouTube está aproximando um pouco as pessoas. E essa é a minha ideia, é fazer um bate-papo, uma conversa, com os meus amigos e familiares. E em vez de ter que mandar um áudio para todo mundo ou ligar para todo mundo, então eu faço um vídeo sobre os meus pensamentos, sobre acontecimentos da minha vida, da nossa vida aqui no Chile. E aí é mais fácil, e isso eu mando o vídeo para todo mundo e pronto. E aí todo mundo pode comentar, e essa é a ideia. Então, devido a tudo isso que tem acontecido e as mudanças tecnológicas, então isso me incentivou a realmente começar a produzir conteúdo para o YouTube e fazer vídeos, não só ver vídeos, senão ser um produtor de vídeos. Então esse é o principal motivo. E tudo que vocês tiverem dúvidas, podem comentar e aí eu vou estar respondendo com a medida do possível e também isso serve de conteúdo para os próximos vídeos, tá? A ideia, assim, é bem simples. É fazer um vídeo com 10 perguntas, 10 perguntas frequentes, mais perguntados de amigos e familiares, e sem edição, super simples, eu fazer o vídeo, gravar. Eu queria fazer em 10 minutos, mas eu acho que vai demorar mais, porque, né, vocês sabem, brasileiro é uma matraca, não para de falar, e eu sou uma matraca, e sou sagitariano, e de família italiana, que fala com a mão, e etc. Então, enfim, talvez vá demorar um pouquinho mais, se bem que não é todo mundo que gosta de ver vídeo longo, eu vou me adaptando com isso.
Tá, pergunta número 2. Há quanto tempo você mora no Chile? Então, muita gente sabe, eu sempre falo nas redes sociais, e eu moro no Chile faz 4 anos e meio. Esse ano, em novembro, vai fazer 5 anos que eu moro aqui, então que eu deixei o Brasil, e vai fazer 5 anos que eu moro aqui em Santiago de Chile. Dia 9 de novembro, vai fazer 5 anos. O tempo voa, né? Vai passando muito rápido. O que você faz no Chile? Então, as pessoas, muita gente pensa, inclusive eu trabalhei, que eu trabalho com turismo no Chile. E o Chile é um dos países mais turísticos da América Latina. E faz todo sentido eu ter esse pensamento. E eu sou, assim, muito viciado em turismo. Mas não, eu não trabalho em turismo. Eu trabalho no ramo de telecomunicações, de tecnologia. Especificamente na área de marketing. Não sei se todos sabem, mas eu sou formado em administração internacional pela Federal do Paraná e eu fiz uma especialização, uma pós em marketing na FAI de Curitiba e praticamente a minha vida inteira eu trabalhei em marketing. E aqui no Chile já faz 4 anos, esse mês fez 4 anos que eu trabalho em marketing de produto. Então eu sou Product Manager de um produto digital e também trabalho com internet, enfim, vários detalhes. E eu sou apaixonado, é uma área da minha vida que eu me encantei, que eu me apaixonei, eu gosto muito do que eu faço. O que mais gosta do Chile? Então, bom, como todo mundo que me segue nas redes sociais sabe o amor que eu tenho por esse país e o que eu mais gosto daqui é a natureza, sabe? Tipo, o Chile realmente é um dos países mais lindos do mundo. Então, assim, eu até tem outra pergunta que eu pulei, a pergunta número 3: como você foi parar no Chile? Então, não sei se todos sabem, mas eu, quando eu tinha 5 anos de idade, a gente no interior do Paraná tem muita cultura, costume de ir para Balneário Camboriú. E, e lá em Camboriú tem muito argentino e tal, sempre foi praga nas praias. E eu sempre, desde criança, eu gostava bastante de castelhano, de espanhol. Eu achava incrível ver outras crianças, outras famílias falando espanhol. E isso sempre ficou essa sementinha desde criança que eu queria aprender esse idioma. Com 15 anos, 14 anos de idade, eu entrei no Cefet Paraná e lá eu tinha a opção de estudar outras línguas, né, fazer centro de línguas. E eu escolhi fazer espanhol, é uma língua que eu sempre gostei, e eu estudei 2 anos e meio espanhol no centro de línguas do Cefet Paraná, em Curitiba. E aí eu aprendi a teoria. E com 17 anos eu fui para Fortaleza de ônibus pela empresa Júnior e foram 3 dias de viagem para ir para Fortaleza, 3 dias de voltar. Daí eu falei, nossa, quem vai para Fortaleza, aliás, quem vai para o Nordeste do Sul de ônibus, 3 dias de viagem, numas estradas horríveis, que são estradas do Nordeste, então eu posso ir para qualquer lugar do mundo onde tem estrada. E a minha professora de espanhol, ela falava muito bem do Chile, isso há 15 anos atrás, em 2002, 2003, aliás, mais. E aí eu falei, nossa, então eu tava com 18 anos, eu falei, eu já fui para o Nordeste de ônibus, que são 62 horas de viagem, e por que não realizar um grande sonho que é conhecer o Chile? Pratico o idioma espanhol, que é uma língua que eu gosto bastante desde criança, e conheço outro país, a minha primeira experiência internacional, e viajo para o Chile. Dito e feito, eu com 18 anos de idade, comprei uma passagem de ônibus da rodoviária de Curitiba e vim parar aqui em Santiago de Chile, Terminal Sul, na Alameda. E eu fiquei sozinho 15 dias aqui em Santiago. Em julho, conheci, nossa, me apaixonei, assim. Vi a Cordilheira dos Andes, neve. Aí minha mãe, uma longa história, mas minha mãe veio atrás de mim, a gente foi para o Vale Nevado, para Valparaíso, Vinha del Mar. E também os cerros, daqui Cerro Santa Lucia, São Cristóvão, e passei um pouco pela cidade. E foi assim, amor à primeira vista, eu me apaixonei completamente por Santiago, e eu disse, um dia eu vou querer morar nessa cidade. É uma cidade incrível, é uma cidade linda, e eu vou querer morar nessa cidade. Eis que em outubro, em setembro, dia 30 de setembro de 2015, eu estava fazendo um mochilão pelo Nordeste, numa ilha, Morro de São Paulo, e nessa ilha eu conheci um chileno. E aí a gente se apaixonou, e esse chileno me convidou para morar no país dele, e enfim, estou resumindo muito, mas é isso. Então eu conheci esse chileno lá na Bahia, e ele me convidou e eu vim,
morar aqui no Chile e aqui então. Então, assim, uniu o útil ao agradável. Na época eu estava desempregado, o Brasil estava começando uma recessão econômica devido a uma crise política, né? Não sei se vocês lembram da questão do impeachment, já estava começando a falar da Dilma e tal. Enfim. E aqui é muito seco, eu tomo muita água. Basicamente, a minha vida é tomar uma garrafa de água o dia inteiro. Aqui é Evian Water, é importado. Aqui no Chile eu acho que não produz. E essa água, na verdade, é da Nestlé. Só a garrafinha. Então, então é isso. Então, assim, eu já gostava muito do Chile. E o que acontece? É, eu falei, nossa, se eu for um dia morar fora do Brasil, eu gosto muito do Brasil, de Curitiba, esse país seria o Chile. Seria, aliás, não. Tem três países que eu sou apaixonado. É o Brasil, número um, número dois a Espanha, número três o Chile. E eu sempre falei, nossa, caso um dia o Brasil não esteja bem, um país que eu gostaria de viver é a Espanha. E como a Espanha precisa de visto, de cidadania e tal, e eu não tenho, então o país mais fácil, o mais factível que eu gosto, que eu gostaria de morar é o Chile. Então eu já tinha isso, o Chile como um plano B real, sabe? Eis que daí eu conheci um chileno, o Francisco, e aí ele me convidou e eu vim e eu estou aqui. Vai fazer 5 anos em novembro. E o que você faz no Chile? Eu já falei, o que eu mais gosto. Então, tem várias coisas que eu gosto, né? Sou apaixonado, mas realmente a natureza, essa diversidade de geografia, o Chile é uma tripa, né? É o país mais longo do mundo, são 4.300 quilômetros. Então, assim, tem muita diversidade climática, tem o Atacama lá no norte, tem a Patagônia no sul, tem os vales central de vinícolas aqui na região central do Chile, tem as montanhas, as cordilheiras, os centros de esqui, tem a praia, tem a Ilha de Páscoa, enfim, tem muita diversidade, tem bosques de araucárias, tem muito verde, tem desertos, área muito seca. Então, assim, essa diversidade é como se fosse eu falo que o Chile é o resumo de tudo que existe no mundo, exceto a área tropical. Então, assim, muita coisa que você vê na Europa, que você vê nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, talvez na Ásia, eu não conheço bem a Ásia, você vai ver aqui no Chile, de natureza. Então, e tudo muito mais compacto, né? Então, eu acho muito legal. E que mais? Em geral, o país, outra coisa que eu gosto bastante daqui, que em geral é um país tranquilo, sabe? Em geral, vamos falar até 18 de outubro. Você nunca vê o Chile em notícias do mundo de nada muito horrível e nada muito, tipo, fodástico, sabe? É um país bastante em equilíbrio, em geral. Que tem uma expressão que fala ni chicha ni limonada. Então, é um país com uma cultura mais plana, sabe? A experiência que eu tive no Brasil a vida inteira, que o Brasil é um país de extremos. Então, tudo que é muito bom e tudo que é ruim é muito ruim. E a Inglaterra também, sabe? O Reino Unido onde eu morei, quase um ano, também era também extremos. Tipo, tudo que era bom lá, para mim, era muito bom. Tipo, era um país desenvolvido, organizado, seguro, limpo, super infraestruturado e tal. Mas tudo que era ruim eu achava muito ruim. A comida, as pessoas, o clima, as praias, tipo, sabe? As pessoas, a cultura fechada, a frieza. Então era tudo muito extremo. E o Chile, em geral, é um país muito equilibrado. Nada é muito extremamente bom, mas também nada muito extremamente ruim. É tudo ali no meio. Só a natureza que realmente é fantástica, é um dos lugares mais lindos do mundo. Sobre as coisas que eu menos gosto, o que eu mais sinto falta do Brasil, o que eu menos gosto daqui, eu diria que é a comida, em geral. Eu não me adapto à comida chilena, comparada do Brasil. Mas o bom é que o Francisco cozinha muito bem e a gente tem opções de restaurantes internacionais, mas eu confesso que comida não é o que eu mais curto. E eu falaria, às vezes eu falo os chilenos, mas não os chilenos. Os chilenos têm pessoas maravilhosas, incríveis, inclusive meus amigos e tal. Mas é a cultura chilena, é uma cultura que não é de expressar muito o que eles sentem, tanto positivo como negativo, sabe? É uma cultura mais retraída, mais reservada. Então, é muito diferente do Brasil. A gente brasileiro é muito mais expansivo, né? A gente expressa mais o que a gente sente. E eu acho que isso é uma coisa que faz falta pro, pro jeito de lidar com as pessoas, serem mais soltos e também para eles mesmos, sabe? Eu acho que se expressar resolve muitas coisas da vida e às vezes eles acumulando muita coisa se tornam mais amargados. Enfim, onde você mora,
Eu moro em Santiago Centro. Isso é muito importante porque Santiago, o Chile é considerado um dos melhores países da América Latina no padrão de vida, PIB per capita e tal, mas é um país latino. Então, qualquer país latino vai ter o assunto desigualdade como à tona, né? Então, aqui a vida, o estilo de vida, a vida em Santiago depende muito de onde você mora. Aliás, do seu padrão de vida, do seu salário, do seu trabalho, da sua origem e onde você mora. A gente mora no centro de Santiago. Para quem é de Curitiba vai entender, é uma espécie de Rebouças, tipo é centro, mas é um centro residencial, mas está bem perto do centrão. E também lembra um pouco Água Verde porque tem bastante prédio, sabe? Muita gente mora aqui. O Rebouças em Curitiba não tem tanto prédio assim. Mas é uma mistura de do lado do centrão, é, um centro também histórico, um pouco antigo, mas está sendo revitalizado, muita construção de prédio. E lembra um pouco Água Verde porque tem bastante gente morando aqui. Então é isso onde a gente mora. E o padrão de vida das famílias que moram aqui geralmente são famílias jovens, imigrantes e jovens profissionais que começam a vida. Então, padrão médio. Não é nem muito baixo e nem muito alto, é bem médio. É, posso falar um monte sobre como é viver no centro é, no começo do boom da imigração, durante a crise social, pós-crise social e agora na pandemia. Então, são várias versões. Mas hoje em dia está bem tranquilo. Que mais? Então, um assunto polêmico. O vídeo já tem 16 minutos, mas eu queria falar porque muita gente me perguntava e é difícil explicar por mensagem ou até por áudio. E eu vou tentar falar um pouquinho, resumindo. Mas se vai gerando dúvidas, vocês podem perguntar e aí eu vou fazendo novos vídeos específicos sobre isso. Então, o que aconteceu no Chile dia 18 de outubro, no período de outubro, novembro, e por que o Chile saiu tanto nas notícias do mundo inteiro, né? Eu sempre falei que o Chile nunca saiu em nenhuma notícia, tirando assuntos de natureza, como terremoto, tsunami e tal, porque o Chile foi, né, capa de vários jornais do mundo em outubro. Então, é, o que acontece? Na minha visão, tá? O Chile, ele tem essa imagem e realmente, tipo, é um país muito lindo, muito organizado, muito um padrão top a nível América Latina, sabe? E realmente falava-se que aqui é um oásis e eu sinto, tipo, eu viajei como mochileiro a América do Sul inteira e viajei o Brasil inteiro e morei no Brasil a vida inteira. E se você comparar o padrão de vida de um chileno com o resto dos países latinos, o padrão de vida aqui é superior, é muito maior de renda, de acesso, até de custo de vida, assim, em vários fatores, não todos. Então, assim, realmente, o padrão de vida aqui é maior para muita gente, comparado aos outros países latinos. Então, por que os chilenos começaram a revoltar, ir para as ruas e queimar tudo e destruir alguns chilenos, né? Então, eles, na verdade, tem muita gente que não é a favor do modelo neoliberal, o modelo que o Chile adotou na ditadura, e muita gente começou a questionar esse modelo, né? A gente não quer mais um modelo priorizando as empresas, priorizando os negócios, o lucro, etc. A gente quer um modelo mais social, que o governo tenha uma mirada mais forte para o lado social e não tanto para o lado liberal de mercado. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, porque é bem longa a conversa. Aliás, eu já li bastante coisa que saiu no Brasil e tem muita coisa superficial e que não é muito certa, sabe? Mas, em geral, em resumo, muitos chilenos estão contra o modelo neoliberal e eles querem um país mais justo, mais digno para todos, né? Você não precisa ser um jovem de 30 anos profissional para ter uma vida boa. Todo mundo tem que ter uma vida boa, desde os idosos, os estudantes, os imigrantes, os pobres, enfim. Então eles querem, resumo da crise é a dignidade para todos. E agora vamos falar um assunto mais importante, que um dos motivos que nasceu esse vídeo, é sobre a pandemia, né, que vem acontecendo no mundo inteiro desde dezembro, já faz 6 meses, mas principalmente no Ocidente desde março. E aqui no Chile também. Então, o que acontece? Como está sendo a pandemia no Chile, do coronavírus, em Santiago, e eu dividi em quarentena, lockdown, barba, isolamento, home office e trabalho.
Então, o que acontece? Aqui no Chile, começou, o primeiro contágio foi uma semana depois do Brasil. Então, o Brasil, digamos, começou dia, sei lá, 15 de fevereiro de 2020 e o no Chile foi dia 1º de março, sabe? Eu não lembro bem as datas, mas foi o 10 de março, ou 7 de março. Foi mais ou menos uma semana depois do primeiro contágio. E como todo lugar do mundo, nos primeiros dias, primeiras semanas, foi muito tranquilo, né? As contágios bem, algumas pessoas mais alarmadas, outras pessoas, tipo, ignorando, e foi bem tranquilo. E aí, no dia 14 de março desse ano, aí eu comecei a falar com meus colegas da Espanha, eu trabalho numa empresa espanhola, e eles começaram a falar que lá em Madrid estava muito forte, sabe? Fazia uma semana que estava, nossa, tipo, o bicho pegou feio, e eles começaram a colocar o povo em lockdown, e os contágios e tudo mais. E aí eu comecei a ler mais sobre o assunto, que realmente até o dia 15 de março era um assunto de, é coisa lá da China, dos asiáticos, então não tinha muito aquela coisa, a gente não sentia, né, que estava acontecendo realmente a pandemia. E aí, com as últimas notícias e vendo pessoas próximas se fechando em casa, e aí eu comecei a me alertar e comecei a ler mais sobre notícias, sobre as notícias do coronavírus. Dia 14 de março desse ano, foi um sábado. E eu e Francisco, a gente decidiu de maneira voluntária se isolar em casa, fazer tipo uma quarentena, um isolamento social no dia 14 de março. No Chile ainda não se falava em isolamento, não se falava em lockdown. No dia 17 de março, que foi uma terça, a minha empresa onde eu trabalho me mandou um comunicado falando que a gente ia trabalhar desde casa. E a minha empresa já vem incentivando o home office faz mais de um ano, desde 2018. Então eu já fazia home office uma vez por semana. E na crise social chilena, em outubro, eu também fiquei um mês em casa. Então, eu já fazia mais de um ano, quase 2019 inteiro, eu fazia uma vez por semana home office, e eu fiquei um mês em outubro em casa já fazendo home office. Então, não foi muito chocante, assim, ter que ficar em casa, sabe? Já tinha uma certa estrutura. Então foi isso. Então, desde 17 de março, tanto eu como o Francisco, nossas empresas, decidiu não, meio que obrigou a gente a fazer home office em casa. Então já faz 3 meses e meio que nós estamos trabalhando desde casa e por isso eu postei algumas fotos que a gente adaptando a nossa casa, né, onde era Airbnb, agora fez o home office ali, o escritóriozinho do Francisco e um lugar aqui onde fica a planta na sala também eu fiz um meu cantinho para o meu home office, para o meu escritório. E a gente vem trabalhando de casa o dia inteiro desde então, já faz 3 meses e meio. E aí o que acontece? Digamos, do dia 1º de março até o dia 27 de março, os números foram aumentando. E aqui no Chile, eles adotaram a política de lockdown seletivo, de quarentena, ou lockdown seletivo. Então, o que acontece? Muito diferente do Brasil, o governo aqui ele é super consciente, desde fevereiro ele já vinha, tipo, armando planos para enfrentar o coronavírus, então que eles estão bem conscientes, sabe? Bem mais agilizados. E eles adotaram uma política, o Ministério da Saúde adotou uma política de confinamento seletivo de acordo com os contágios. Um pouco que vem acontecendo em alguns governos do Brasil, né? Um pouco que eu sei. Então, o que acontece? Os municípios com mais contágios de coronavírus, quando atinge um limite lá de bastante, então eles se fecham, fazem lockdown, e os municípios com poucos contágios, eles não entram em lockdown. Os municípios que têm muito contágio, eles tiram aliás, que tem muito contágio e começa a baixar, então a curva, né, que vem crescendo, ela aplana e começa a baixar, então eles tiram do lockdown e assim por diante. Então, sempre aqui do Chile foi essa política. O que acontece? A gente mora num município chamado Santiago Centro. É meio difícil explicar, mas é um município que tem 400, 500 mil habitantes. É o terceiro maior município do Chile. E ele, como tem muita gente morando próximo, muito apartamento e tal, então ele é considerado o município com mais contágios do Chile, em proporção. Em número, não sei se em número, mas em proporção, sim. E ele foi um dos primeiros municípios a entrar em quarentena, em lockdown. E a gente entrou dia 27 de março em lockdown completo. Igor, o que é lockdown completo? Lockdown completo é o seguinte, não é que a gente está preso literalmente dentro de casa, a gente não pode sair de casa, né? Lockdown completo aqui no Chile significa você pode sair para ir no mercado com uma autorização
da polícia, você tem que entrar no site da Polícia Nacional, e aí você pede uma autorização, aqui fala uma permissão, um permisso, ou você pode ir num hospital, ou na farmácia, ou alguns outros trâmites pontuais. Mas em geral é isso, você pode, nessa quarentena, nesse lockdown, você pode sair para ir no mercado ou feira, para comprar comida, ou para ir na farmácia ou para ir no hospital. E, então, assim, até o dia 27 de março eu tinha ido uma vez no fim de semana, como todo fim de semana a vida inteira, eu e o Francisco a gente vai no mercado, e eu tinha ido no mercado com ele, e de máscara e tal, e tinha gente sem máscara, tinha gente que estava tranquilo, tinha gente que estava preocupada, mas estava começando ainda. Eu acho que foi no dia 15 de março. Então foi essa uma experiência. E depois, desde o dia 27 de março, até ontem, por isso que eu falei, eu estou 3 meses de lockdown completo, eu estou há 3 meses em casa, sabe? Preso em casa. Por quê? Quem faz mercado? O Francisco. O Francisco todo sábado, desde então, ele vai no mercado e vai na feira. Então ele sai. Eu não, porque só pode ir no mercado uma pessoa. Então eu não tenho por que ir no mercado, porque o Francisco já vai no mercado. Então eu não preciso sair de casa. Farmácia também eu não preciso, graças a Deus. Não tomo nenhum medicamento, nada. E hospital também não precisei ir em hospital. Então, assim, literalmente, eu estou em casa preso desde então. Já faz 90 dias, 3 meses. Mas Igor, o mundo inteiro está em isolamento social. Então, é muito diferente você fazer isolamento social e você fazer lockdown. Lockdown é obrigatório. Não é assim, eu decidi ficar em casa em respeito à sociedade. Não. Lockdown, tipo, o governo te obriga, por lei, a você ficar em casa. Se você sai de casa por qualquer um dos motivos sem a permissão, você está infringindo uma lei e você pode pagar uma multa de, sei lá, 6 mil reais, 10 mil reais. Eu não sei agora como está a multa. E você pode ir preso, sabe? Porque é uma lei. Tipo, o Chile está em estado de calamidade e existiu essa regra de lockdown, que eles chamam quarentena obrigatória, quarentena completa, enfim. Mas é o lockdown. E, além disso, como os números vêm aumentando bastante, então eles têm também como que chama? Eles têm o toque de recolher. Então, das 10 da noite até as 5 da manhã, isso já faz 3 meses também, 90 dias, que então é proibido você estar na rua. É ilegal, por lei, é toque de recolher. Então, e agora por quê? Por que o Chile tem toque de recolher, tem esse lockdown na comuna que eu moro, no município que eu moro? Porque os contágios são altos. Agora você fala, é o Chile inteiro? Não. Tem lugares do Chile, como a Ilha de Páscoa, como Atacama, como a Patagônia, que os contágios são baixos, então eles não têm lockdown. Entende? O município que eu moro tem lockdown, porque os contágios são altos. Simples assim. E o que acontece? Ao longo do tempo, alguns foram baixando, alguns foram aumentando, foram colocando em lockdown, e agora faz um mês que a região metropolitana inteira de Santiago está em lockdown, porque os números aumentaram na cidade inteira. Então é isso. E agora as pessoas falam, Igor, mas aí no Brasil está um colapso, nossas notícias saem todo dia, está um fim do mundo. E aí eu comecei a analisar realmente. Se você comparar, ó, eu vou pegar os números de agora, se você comparar os contágios da região metropolitana de Santiago, tem 8 milhões de habitantes. Quantos contágios agora? 174 mil pessoas com coronavírus ou já tiveram coronavírus, que daria 24 mil pessoas por cada 1 milhão de habitantes. E mortes, eu diria que umas 4 mil pessoas morreram, 4.500 pessoas, aqui na região metropolitana de Santiago. Então, são números muito altos. Se você comparar com o Paraná, que a população é parecida, na verdade é um pouco mais, no Paraná, são 10 milhões de habitantes, ou 11 milhões de habitantes, teve 19 mil pessoas contagiadas. Então, é nada. Aqui, 174 mil, e no Paraná, com a população um pouco maior, 19 mil. Então, em Santiago, é quase 10 vezes mais que o Paraná. Então, assim, por isso que eu comecei a entender. Realmente, o Paraná está muito tranquilo em relação ao coronavírus. E mortes no Paraná teve 575 pessoas morreram. Aqui foram mais de 4 mil pessoas. E no Paraná, 500. Então, é quase 10 vezes menos no Brasil, no Paraná, comparado a Santiago. E por isso que aqui tem o lockdown. Então, na verdade, não é assim, é questão política, os políticos ficam inventando esse lockdown e tal. Não,
é a indicação da OMS. A OMS fala, lugares com muito contágio e morte, a gente recomenda fazer lockdown. Lugares com poucos, a gente não recomenda. A gente recomenda só usar máscara, evitar massa, transporte público e tal. Então, assim, é simples. E o Chile agora está entre os 10 países com mais contágio. Mas, graças a Deus, o percentual de mortes aqui é baixo. Aqui são 2%. Então, sendo todos contagiados, 2% morreram. Do Brasil, de todos contagiados, 5% morreram. E na Itália, eu estava vendo, era tipo 15%. Era super alto. Por isso que lá as regras foram mais extremas. Então é isso. E para finalizar, deixa eu ver aqui, tá, lockdown, isolamento, então eu já expliquei, e a gente tem feito home office desde então, né? Estamos há 90 dias. E daí o que acontece? Eu fiz toda a barba, eu rasurei, tipo, tinha cortado o cabelo dia 7 de março, e dia 17, 18 de março eu fiz toda a barba, eu tirei tudo. E eu falei, eu vou deixar crescer até acabar o lockdown não, o isolamento, que ainda não estava em lockdown. E não só acabou o isolamento, como a gente entrou em lockdown em Santiago, e a barba tá crescendo, né? Por isso que eu já tenho aí 90, aliás, 100 dias de barba. Bati meu recorde, eu tinha deixado 2 meses quando eu fui para Venezuela de férias. E agora já tem 100 dias de barba crescendo. E estou aqui preso em casa com essa barba imensa. Mas graças a Deus minha barba ela é bem molinha, bem suave. E ela não me pinica, não tem problema nenhum. E também é uma experiência diferente de deixar uma barba crescer. E assim, quando, Igor, que você vai tirar a barba? Quando acabar o lockdown. Quando Santiago é Chile, o município que eu moro, sair de lockdown, aí eu tiro a barba. Quando eu puder começar a ter uma vida normal de novo, o que muita gente está fazendo nessa nova normalidade na Europa e no Brasil. É, e, e é isso. Então, o vídeo já ficou imenso. Então, quem tiver mais dúvidas, curiosidades, comente no Facebook, no Instagram, nas mensagens directs ou comentários aqui do Face. E eu, com prazer e com tempo, vou respondendo, tá? E fazendo novos vídeos. Então, e também comentem o que vocês acharam de eu começar a publicar vídeos agora. A ideia é publicar pelo menos uma vez por semana, no fim de semana. Mas assim, bem informal, como se vocês estivessem aqui e a gente estivesse conversando. Essa é a ideia, tá? Enfim, eu vou tentar fazer algo mais. Eu acho que esse ficou imenso, mas vou tentar fazer algo mais curto. Um grande abraço e espero que todos fiquem bem, estejam bem e fiquem bem. Beijo.